Marcos 8:34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Onde Jesus estava, a multidão estava. Muitos ali interessados em comer o pão da multiplicação, em ver os milagres, em se alegrar com os acontecimentos. Mas eram poucos os que queriam seguir de fato a Jesus. Jesus, sabendo disso, olha para eles e diz: olha, se vocês quiserem de fato seguir-me, seguir a mim, vocês precisam abandonar o pecado. Vocês precisam abandonar muita coisa, riqueza, bens, tomar a cruz de vocês e seguir-me. Jesus estava dizendo: olha, para me seguir, tem que ser sincero, honesto, tem que abandonar o pecado. Que abandonemos o pecado para seguir a Jesus. Mateus 25:13, Jesus adverte o povo e diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus um dia há de vir. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi para a destra de Deus e nos prometeu vitória, nos prometeu um dia vir buscar a sua igreja e ele vai retornar. Mas nós não sabemos o dia nem a hora. Muitas religiões, muitas pessoas têm anunciado a hora, mas estão enganando a si próprio e acham que estão enganando o povo. Aquele dia e hora ninguém sabe. A advertência de Jesus para nós é que estejamos vigilantes, atentos, fazendo a obra de Deus, lutando para não pecar, lutando para sermos honestos, sinceros, buscarmos a presença de Deus através da sua palavra, da oração, porque aquele dia e hora ninguém sabe. Vigiai e orai, porque um dia ele há de vir. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os amigos do mundo, inimigos de Deus, defendem o aborto, a ideologia de gênero, defendem a liberação das drogas, defendem a anarquia. Os amigos do mundo, inimigos de Deus, são contra a igreja, são contra a palavra de Deus. Os amigos do mundo, inimigos de Deus, invertem os valores familiares, deturpam a família. Os amigos do mundo, inimigos de Deus, são pervertidos, fazem tudo o contrário à palavra de Deus. Portanto, meu amigo, minha amiga, seja amigo de Deus e jamais amigo do mundo. Que Deus te abençoe. 2 Reis 4, 9 e 10 está escrito: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Essa história mostra o episódio da Sunamita, uma mulher rica que observava o comportamento do profeta Eliseu. Ela via como ele falava, como ele se comportava, como ele andava, como ele agia diante das pessoas, e ela entendeu que era um homem de Deus. E ela disse ao seu esposo: vejo que este que passa por nós é um homem de Deus. Vamos organizar um cantinho, um local para ele ficar quando vier à nossa região. A pergunta que quero fazer é o seguinte: será que nós estamos representando bem o evangelho que pregamos? Será que alguém pode dizer de nós: ele ou ela é um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus? Ou será que nós não passamos de mais um entre tantos que se dizem evangélicos, que se dizem filhos de Deus? Sejamos como Eliseu, um verdadeiro homem de Deus. Segundo as Crônicas 7:14 está escrito: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por ocasião da inauguração do templo erguido por Salomão, Salomão fez uma grande festa, um grande banquete, e orou ao Senhor com o povo. E Deus apareceu a ele. E entre tantas palavras que Deus disse a Salomão e ao povo, essa foi uma delas. Olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e abençoarei. Não adianta apenas se chamar pelo nome do Senhor, dizer que é povo de Deus. Não adianta apenas se humilhar, não adianta apenas orar, não adianta apenas buscar a face do Senhor, mas tem que se converter dos seus maus caminhos. Que nos humilhemos e nos convertamos dos maus caminhos para Deus abençoar a nossa terra.
Segundo Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo instruindo a igreja com relação às contribuições, ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tenhamos prazer, irmãos, de contribuir na obra do Senhor. E principalmente se você sabe que a igreja onde você está servindo, a liderança é séria, o pastor é um homem sério, é uma liderança que presta contas à igreja. Eu posso dizer, baseado nesse texto, você pode ler todas as epístolas de Paulo, você não vai ver em momento nenhum Paulo cobrando, ensinando ou exigindo dízimo, porque o dízimo ficou na antiga aliança. Agora, se você quer dar 10%, 20%, dê, mas dê fundamentado nesse texto, com alegria, com prazer, com satisfação. Que Deus te abençoe grandemente. E tenha cuidado para não estar contribuindo para uma liderança corrupta. Tenha muito cuidado. Êxodo 7,3 está escrito: eu, porém, Deus, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Queridos, Deus muitas vezes endurece o coração do nosso inimigo, endurece o coração de alguém para nos provar, para nos oprimir, para nos testar. Talvez você neste momento, meu irmão, minha irmã, está passando por uma luta, você que é fiel a Deus. Eu não estou falando daqueles que são infiéis, porque os infiéis, eles já vivem no seu lamaçal de pecado, mesmo dizendo que são homens e mulheres de Deus, mesmo frequentando a igreja, indo ao culto, mas são infiéis. Eu estou falando dos fiéis. Deus muitas vezes ele endurece o coração de alguém para te provar, para te dar uma grande vitória. Permanece fiel. Deus endureceu o coração de Faraó. Quem é o Faraó que está te oprimindo? Que Deus não te dará vitória. Fica tranquilo, ele vai abrir o mar. Tu vai passar e Faraó vai perecer. Agora, sede fiel a ele, viu? Salmo 33:18 está escrito: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, significa dizer a bênção do Senhor está e permanece sobre a vida daqueles que o temem, daqueles que o obedecem, que permanecem fiéis a Ele. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está vendo o ímpio e o santo, o justo e o injusto. Mas a bênção de Deus é para aqueles que são fiéis, para aqueles que são justos. Seja justo, permaneça fiel ao Senhor. Creia no Deus que é dono da tua vida. Serve a Ele com alegria, com dedicação, com fidelidade, porque a bênção dele estará sobre a tua vida e de toda a tua família. Que Deus te abençoe.